Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CDCast, o podcast oficial da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, diretamente da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. Comigo agora está aqui o professor Ranieri Garcês, que ele é pesquisador e tem aí uma trajetória na inovação, na ciência e na tecnologia. E tem aí pesquisas aplicadas à gestão ambiental e pesqueira. Professor Ranieri, seja bem-vindo. A sua carreira ela tem sido marcada pela pesquisa aplicada, a gestão ambiental e a pesqueira na Amazônia. Como começou essa sua trajetória? O que te motivou especificamente nessa interface entre ciência e entre sustentabilidade? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui nesse podcast, que eu entendo que é uma forma muito importante de estar falando sobre as ações do governo do estado, né, principalmente, né, com os investimentos relacionados à pesquisa. Uhum. Então, a minha trajetória ela se iniciou em Manaus, né, com um estudo de iniciação científica, depois fui para o mestrado, doutorado, né, voltado para essa questão da estatística pesqueira, da ecologia, e hoje já me considero um cidadão rondoniense, né, onde atuo nessa questão da ecologia e da piscicultura, né? Também dá um pouco da pesca esportiva, mas mais voltado para essas questões de impactos ambientais. Então, hoje nós temos uma, uma pesquisa do governo do estado, através da FAPERO, né, que é a bioeconomia da cadeia produtiva do pirarucu, que é uma das temáticas polêmicas do nosso estado, uma vez que o pirarucu ele se tornou, em algumas regiões do estado, uma espécie invasora, né? E isso tem causado grandes problemas ambientais, sobretudo é, para as populações de espécies nativas de peixes, né, que fazem parte do quantitativo de produção pesqueira das colônias de pescadores do estado, onde contabilizam-se 17 colônias, com mais de 10.500, aproximadamente 10.500 registrados, pescadores registrados. E hoje em dia, eu tenho que saber, hoje em dia já deu uma travadinha aqui no que. Não, tudo bem. Aí a gente falando desse projeto, né, de pesquisa para a cadeia produtiva do peixe, quais são os impactos desse projeto? Quais são os objetivos desse projeto, professor Nieri? Então, esse projeto, né, da cadeia produtiva do pescado, no caso o pirarucu invasor, tem sido feito um projeto piloto na Resex do Rio Caltário, né? Uhum. Esse projeto já tem em torno de 3 anos, 2022, 23, 24. Teve um projeto mais simples, que iniciou em 2018, só que sem verba ele não continuou. E agora a SEDAM, né? ICMBio, Universidade Federal do Amazonas, perdão, estou voando, né? Não, tudo bem, vamos lá. Assim, então, o SEDAM, ICMBio e a Universidade Federal de Rondônia têm trabalhado nesse projeto na Resex do Rio Caltário, onde nós tivemos excelentes resultados. Inicialmente foram cadastrados os pescadores, foram treinados os pescadores para entender como que faz a contagem e o manejo do pirarucu, aos moldes do manejo que ocorre no Amazonas, lá na região de Tefé. E esse peixe aqui na região, como ele é invasor, tem uma legislação que não permite a captura dele por ele ter sido ameaçado de extinção no Amazonas. Para cá, essa legislação impede a captura desse animal. E é isso que está sendo feito hoje em dia para ver se conseguimos destravar essa burocracia regulatória e liberar a pesca desse animal. Atualmente, na Resex do Rio Caltário, onde existe em torno de 150 famílias de extrativistas, parte atua no treinamento do pirarucu invasor, onde em 2022, 23 e 24 foram capturados em torno de 31 toneladas de peixe eviscerado, peixe limpo, beneficiado, né? Tipo, tira as vísceras, limpa e coloca no gelo. Peixe bruto foi em torno de 34 toneladas, né? Sem as vísceras, 31 toneladas. E esse peixe
foi vendido através da cooperativa, da associação, onde foi arrecadado em torno de R$ 310 mil. Então, foi um resultado positivo, porque as populações reclamam que a biodiversidade de peixes nativos está acabando, já não consegue mais pegar o peixe lá no fundo do quintal, ou seja, no rio que passa no fundo da casa, então não tem mais peixe, não dá mais para pegar o piau, a traíra, a matrixã, corimatã, inclusive o tambaqui. E os estudos apontam que está de fato ocorrendo um colapso na biodiversidade de peixes. Isso atrapalha a pesca esportiva, porque daí diminui o quantitativo de peixes no ambiente, atrapalha a pesca comercial, porque também diminuindo a produção de espécies nativas não tem o que esses pescadores coletarem. Então, com a somatória de outros grandes impactos, como a construção das usinas hidrelétricas, o aumento do desmatamento em virtude do crescimento de algumas produções de alimento que também ocupam espaço, e isso vai degradando o ambiente. Outros problemas relacionados a milhares de tanques de piscicultura que foram construídos no estado, que é uma coisa benéfica economicamente, mas ambientalmente teve alguns entraves que dificultam a trafegabilidade das espécies de peixe. Então, tudo isso somado diminui a capacidade de recuperação desses estoques nativos. Entendi. Professor Ranieri, e quantas comunidades ou quantos produtores eles são atendidos com esse projeto, com esse programa, que é uma iniciativa também do governo do estado, né, com demais parceiros? Hoje, em torno de, em torno de 150 pessoas na Resex do Rio Caltário, sendo que esse é um projeto piloto que ele pode se expandir para outras colônias de Quando pescadores. que iniciou esse projeto? Esse projeto foi iniciado em 2018, né, com um aluno de mestrado, e iniciaram a partir daí as tratativas, né, de parcerias. Em 2020 teve uma intensificação desse projeto e foi a partir do ano de 2022 esse projeto teve mais força e visibilidade. Hoje em dia, o pirarucu invasor não é mais uma questão só de Rondônia. Então, a maioria dos estados do Brasil foi verificado que já existe pirarucus na rede hídrica. Foi encontrado pirarucus, inclusive, em outros países. O pirarucu está espalhado em mais de 5 continentes do nosso planeta, em mais de 132 locais em diferentes países ao longo aqui da linha do Equador, que são os países com climas tropicais. Então, tem pirarucu já nesses ambientes mundo afora. Então, hoje, como impacto ambiental, esse pirarucu invasor deve ser retirado dos rios, mas de forma que seja agregado um valor econômico também para as populações que atuam sobre a pesca, né? O pirarucu, ele não é só um inimigo, né? Não é só um problema, ele também pode vir como uma solução, né? Uma vez que a pesca artesanal necessita do peixe, e não tendo o peixe, porque vai ser muito difícil de você tirar o pirarucu do ambiente depois que ele foi inserido. Ele não tem predador. Ele chega a 242 quilos, a em torno de 3 metros de comprimento. Então é um gigante. E esse peixe pode trazer a oportunidade e recuperação e até mesmo a subsistência das populações que dependem da pesca, através do manejo do pirarucu invasor, né? Então, tem como trabalhar cortes desse animal, tem como trabalhar com souvenir com esse animal, através das escamas, da língua, da cabeça. Tem como trabalhar a questão do uso do couro desse animal, que o couro cru, né, chega em torno de R$ 300 só o couro, sem beneficiamento. Ele beneficiado chega até R$ 1.300, R$ 1.800 um couro beneficiado, tipo, levou para o curtume, pintou, e a partir dos subprodutos desse couro, pode-se ganhar muito dinheiro. Por exemplo, a pele do pirarucu você faz bota, jaquetas, bolsas, carteiras. Isso aí pode agregar um valor e trazer uma
uma fonte de renda alternativa para essas populações que já estão vulneráveis com a ausência do peixe nativo. Então, a gente vê a importância de se trabalhar a pesquisa aplicada, conectada com a inovação, conectada com o desenvolvimento de tecnologia e a capacitação desses produtores, desses piscicultores, para que possam ir buscar como que a gente pode fazer a aplicação do conhecimento, como que podemos melhorar. Professor Ranieri, para a gente caminhar para o fim, então, eu quero abrir um espaço para o senhor falar sobre as suas considerações finais, sobre a importância da pesquisa, sobre a importância da ciência. O senhor está como professor também na Universidade Federal de Rondônia, o quanto que é importante de trabalharmos essa pauta conectada com as políticas públicas, conectada com os programas, para fomentar esse tema para a população como um todo. Hoje em dia, o governo do estado ele tem atuado de uma forma muito intensiva com essa questão do investimento em pesquisa. E isso, para nós que somos pesquisadores, é fundamental. A FAPERO, por exemplo, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa no Estado de Rondônia, ela tem investido nessa questão da cadeia produtiva, né? E essas pesquisas trazem recursos para a universidade, onde a gente consegue inserir os nossos alunos de graduação nos projetos de iniciação científica, os nossos alunos de mestrado e doutorado. Inclusive, nesse projeto do Pirarucu, nós temos 3 alunos de iniciação científica envolvidos, um fazendo análise de conteúdo estomacal, outro trabalhando com a relação de peso e comprimento desses animais, para estimar o quantitativo de indivíduos que tem nessa região. Tem um outro aluno de PIB que trabalha com a questão da morfologia, para identificar diferentes morfologia de otólitos, que é uma pedrinha que tem na cabeça do peixe, para identificar diferentes populações de pirarucu e se existe alguma barreira geográfica que separa essas populações. Existe trabalho de socioeconomia também relacionado ao pirarucu e o doutorado de um servidor do IBAMA, que está trabalhando sobre essa questão do pirarucu invasor, listando quais são as legislações que podem ser efetivadas de fato para que seja liberado a pesca desse peixe invasor, né, nessas áreas onde ele não é nativo. Então, assim, sem esses investimentos, a universidade, hoje, por não ter tanto recurso, ela inviabilizaria, né, a continuidade desses projetos. Então, nós temos um grupo de pesquisa chamado GP PaiPai, no Departamento de Geografia da Universidade Federal de Rondônia, onde atuamos com várias temáticas ambientais. E o projeto do Pirarucu é como se fosse hoje a nossa pérola desse grupo de pesquisa. Então, nós somos muito gratos ao governo do estado, à FAPERO e o apoio financeiro dessas pesquisas que nós temos recebido. Maravilha, professor Ranieri, eu quero agradecer aqui a sua participação por falar desse tema de tanta relevância, né, que é o investimento em pesquisa, o investimento de bolsas, de mestrado, doutorado, e falar também desse apoio, né, que o Estado tem realizado através da Fundação de Amparo à Pesquisa e da importância que isso reverbera na sociedade, né, para que os produtores, os piscicultores, eles possam se beneficiar desse programa. Então, eu quero te agradecer por esse momento, por esse espaço. Quero agradecer a todos vocês. O professor Ranieri, ele está ali na Universidade Federal de Rondônia, em Porto Velho. Então, a vocês que se interessam pelo tema, que queiram conhecer mais, ele está aí à disposição para dialogar. Está conosco aqui na 12ª edição da Rondônia Rural Show. Nós estamos aqui no Pavilhão Empresarial Internacional. Ele teve uma participação aqui no Espaço de Inovação e terá outros momentos, então falando sobre esse projeto, que é de grande relevância, e falando também da importância que é fomentar a pesquisa, fomentar a ciência e ter a interação dos atores. Então, a todos vocês, muito obrigada e até mais.